lá, vamos a mais uma questão aqui de dúvida que me foi enviada. E essa é mais uma questão que fala de custo de receita e de lucro. Tá, ok? Então, dadas as funções custo total, aqui uma função de primeiro grau, é 2.500, esse é o custo fixo, mais 150Q, esse é o custo variável. Quer dizer, tem um custo fixo de R$ 2.500, aí, geralmente mensal, né? Mais 150 por unidade. Cada unidade custa 150. Multiplica pela quantidade produzida Q. A receita, que me dá o faturamento ou o valor, né, recebido pela venda de Q unidades, é 280Q. Então, o preço unitário de venda é 280 e é fixo nesse caso. Quer dizer, essas duas funções aqui são funções de primeiro grau. Se você esboçar o gráfico, vai dar reta, tanto num caso como no outro. Tá certo? Só que a questão pede sobre o lucro total, né? O que eu quero saber é o comportamento da função lucro total neste intervalo. Uma observação aqui no enunciado que me foi enviado, aqui era 100, mas nas alternativas todos os gráficos variavam de 0 a 200, por isso que eu pus 200 aqui. E eu não coloquei as alternativas porque nós vamos, na verdade, aqui já construir diretamente o gráfico correto, que também não aparece nas alternativas, tá? Então você segue por aqui o que a gente vai fazer. Então vamos lá. Bom, o que vem a ser lucro, né? Lucro é sempre a diferença entre receita e custo. É receita menos o custo. Então o lucro, né? Vamos chamar aqui de lucro total, receita total menos custo total. O lucro total, ele vai ser obtido como? Você pega a expressão que te dá a receita total, que é 280Q, e dela você subtrai a expressão que te fornece o custo total. Um detalhe aqui, essa expressão, né, ela tem que estar entre parênteses, a do custo, porque senão você só subtrai o custo fixo, tá, ok? Então, custo total aqui, entre parênteses. Aí, esse sinal de menos na frente dos parênteses, ele vai provocar o quê? Ele vai fazer com que você troque o sinal de todos os valores, né? Então fica menos 2.500, lógico, você tem que subtrair da receita o custo fixo, mas também tem que subtrair da receita o custo variável, subtrair todo o custo. Bom, o que nós podemos fazer aqui é agrupar 280 menos 150, 280Q menos 150Q, vai dar 130Q. Então, o lucro total é igual a 130 que multiplica a quantidade. Esse daí seria o lucro, né, por unidade, mas isso sem considerar o desconto do custo fixo, que precisa ser considerado. E ele aparece aqui exatamente, olha, menos os 2.500. Então, para qualquer quantidade que você deseja aferir o seu lucro, você coloca a quantidade aqui no lugar de Q e faz as contas. Por exemplo, se nenhuma unidade Q, né, for produzida e vendida, qual vai ser o lucro? Né? Você vai fazer 130 vezes 0, que é 0, não vendeu nada, não produziu nada, não vendeu nada, tá? Essa parte aqui zera. Só que tem um custo fixo que independe da produção, né? Aluguel, salários e tudo mais. Tá, ok? Então, para qualquer quantidade, basta você jogar aqui nessa expressão, né, e calcular o lucro. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Então, nós temos aqui o lucro total, nós obtivemos já, é 130 que multiplica Q. O que é o x aqui dessa função, né? Menos os 2.500. Como o que se pede, né, é para esse intervalo aqui, olha, o Q variando de 0 até 200, eu vou jogar o valor 0 e vou jogar o valor 200 para quê? Tá, ok? Por que eu não jogo mais valores? Porque eu já sei que o gráfico desta função é uma reta. Então, 2 pontos bastam para eu estabelecer essa reta. Portanto, aqui, olha, quando a quantidade for 0, o meu lucro total vai ser 130 que multiplica 0 menos 2.500. 130 que multiplica 0, isso aqui dá 0. Então vai dar menos 2.500 de lucro. Bom, mas isso é lucro? Não, isso é prejuízo. É que a gente chama de função lucro. Valor negativo para a função lucro significa prejuízo.
Agora, se a quantidade for 200 unidades produzidas e vendidas, você vai fazer 130 que multiplica 200 e subtrai 2.500. Bom, 130 por 200, 2 vezes 13, que dá 26, né? E acrescenta 3 zeros. Então, 26.000 menos os 2.500 reais do custo fixo. Então, você tem aqui 23.500 reais de lucro quando são produzidas e vendidas 200 unidades. Agora nós vamos aqui para a confecção do gráfico, né? Como é que eu posso traçar esse gráfico? Aqui vamos colocar aqui eixo X, ou melhor, eixo Y, eixo X, eu acho que vamos precisar aqui, deixa eu abrir uma outra página, para a gente ter mais espaço aqui. Então você tem aqui eixo Y, eixo X, tá aqui. Nesse eixo nós vamos ter o lucro e nesse eixo nós vamos ter as quantidades. Tá? Eu vou fazer aqui uma escala de 5 em 5.000. Tá, ok? Então aqui ó, você tem menos 5.000 aqui. Tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai ter o 25.000. Aqui 20.000. $15, 10 e 5.000. Agora nós vamos localizar os pontos, né? O primeiro ponto que a gente calculou foi o seguinte, olha, quando a quantidade for zero, nós vimos que o lucro vai dar menos 2.500. Tá? Então, quantidade igual a zero, né? É o que nós temos aqui no cruzamento com o eixo Y. Menos 2.500, está mais ou menos aqui, né? Na metade aí do caminho entre zero e menos 5.000. Então, é este ponto aqui que nós temos. Vou colocar aqui o menos 2.500, né, quando a quantidade aqui é zero. Perfeito? E depois nós vamos ter para 200, né, para 200 unidades. Então, você tem aqui 100, aqui 200. Tá aqui, ó. Para 200 unidades, qual vai ser o lucro? Bom, nós vimos que para 200 unidades, quando Q é igual a 200, o lucro deu 23.500. Vamos localizar esse valor. Então, está aqui, ó, 200 unidades, você vai subir uma linha aqui até encontrar 23.500. 23.500 mais ou menos aqui. É só um esboço. Segue a linha aqui na horizontal, essa outra na vertical. Encontrou ali o ponto. Esse ponto representa essa relação entre a quantidade 200 e o lucro 23.500. Agora a gente traça, né, o gráfico aqui, traça a reta neste intervalo. Então está aí o gráfico, perfeito? Se você quiser inclusive saber onde é que cruza, né, que ponto que é esse, qual é a quantidade aqui que faz com que o meu lucro zere, né, basta você resolver esta equação aqui, olha, se o meu lucro total for igual a zero, isso significa que 130Q menos 2.500 tem que dar zero. Tá? Portanto, 130Q igual a 2.500. E para você achar a quantidade Q, você vai dividir 2.500 por 130. Que dá aqui aproximadamente 19,2. Quer dizer, com 19 unidades produzidas e vendidas, praticamente você não tem mais prejuízo, mas não tem lucro também. Né? Então você tem que vender mais, produzir e vender mais que 19 unidades para efetivamente ter lucro, para ter um valor positivo para a função lucro. É isso aí, espero ter atendido a dúvida e até o próximo vídeo.